que é a pintura eletrostática? Bom, vamos lá. A pintura eletrostática, ela não é uma exclusividade da tinta em pó. Uhum. Pintura eletrostática, hoje, ela pode ser utilizada para pintar pó, mas também existe pintura eletrostática para pintura líquida. Então, só para a gente definir bem, a pintura eletrostática, quando a gente utiliza de campo elétrico, um equipamento com gerador de alta tensão, que gera um campo elétrico e as partículas de tinta, sejam elas líquidas ou pó, recebem essa carga e elas são atraídas por um corpo aterrado, que seria a peça ligada a um aterramento. Com isso, você tem aproximação à atração. Tá. Então, a grosso modo, o alumínio, né, ele estaria aterrado Estaria aterrado. negativamente, Nesse caso é positivo, mas positivo, poderia ser negativo tá. também. E a pistola que pulveriza ali o pó ou o líquido, ele tá o inverso. Então é o inverso. Então, Isso. um negativo, um positivo e Isso. os opostos se atraem. Exatamente. Hum, Esse é o conceito. Entendi. No caso das pistolas, a pistola de pintura ela possui um gerador de alta tensão que forma um campo elétrico, ou seja, uma ponta é desconectada da outra. Então, entre a ponta da pistola e o corpo aterrado, como eu não encontro essa ponta, eu acabo gerando um campo elétrico e as partículas, quando passam por esse campo, recebem carga e Uhum. são atraídas para a peça. Então, no caso de um gerador de alta tensão negativa, ele vai buscar anular essa carga num aterramento positivo. No caso, essa pintura eletrostática, ela é mais utilizada a pó, por isso que ela ficou muito associada à pintura a pó. Tem muitos que ainda falam, né? Geralmente não usam o termo pintura eletrostática, geralmente usa pintura pó, Ou né? até mesmo a pintura epóxi. Tem gente que Também. fala pintura epóxi, que é errado, mas como na história da tinta em pó, o primeiro revestimento, a primeira resina a ser desenvolvida para tinta em pó foi a resina epóxi. Isso é lá nos idos de 1950. Então, que não era por pistola, era por imersão. Enfim, aí ficou esse termo epóxi. Mas, na verdade, epóxi é a massa. Mas Hum. até hoje a gente vê em embalagens de produtos, tu vai numa loja ali, vê uma luminária pintada em epóxi. A gente do ramo sabe que é pó, mas na Uhum. verdade a tinta é pintura a pó, mas as tintas, às vezes, muitas vezes são híbridos ou até mesmo poliéster. Sim. Então, hoje, quando a gente ouve falar pintura epóxi, pode ir certo que é pintura a pó. Legal. Ou pintura eletrostática Uhum. também. E tem alguma outra forma de aplicar essa tinta, seja pó ou a líquida, no perfil de alumínio sem ser via pistola? Tem, na verdade, é pouco utilizado, mas tem. No início, o processo era por imersão. Uhum. Então, vamos imaginar onde hoje ainda a gente encontra muito pouco, mas encontra no segmento de aramados. Porque o aramado, imagina uma peça, um cesto, um escorredor de louça. Uhum. É uma peça com centenas de arames, com muitas pontas, e aquelas pontas, elas são é, é como se fossem para-raios. Ela atrai carga elétrica, então é muito difícil pintar uma peça aquela ali. Então, você vai pintar uma peça que é muito barata, vai ficar um tempão tentando pintar ali. Então, às vezes é mais fácil esquentar essa peça. Então, e aqui você tem um leito, um tanque com a tinta em fluidização, ou seja, ela pressurizada com ar, que ela fica bem soltinha. Então, esquenta uma peça, mergulha. Aí, nesse caso, pela fusão do metal com a tinta, ela derrete a partícula. Esse é um segmento. Primeiro segmento de motorzinhos e de isolação de motores. Uhum. E agora existem outros segmentos que o processo de aplicação é similar ao de uma pistola, só que são discos. Então é como se fosse um reservatório grande, um disco, e toda a circunferência de 360 graus tem furinhos circundados por um eletrodo. Então é por carga elétrica, é como se fosse uma pistola com um bico de 360 graus, e aí o pó circunda todo esse e carrega. Entendi. Esse é mais comum. E no caso da pintura do pó mesmo, né? Então, voltando para a pistola, Uhum. aplica, faz a pulverização, os opostos se atraem, o pó vai, gruda lá Pó gruda. no alumínio. Esse alumínio ele está em pó. Então, se eu chegar e passar o dedo, vai sair no dedo, né? Exatamente, Eu preciso de exatamente, fazer esquentar ele ali para ele virar ali a tinta mesmo, né? Como que é exatamente. isso? Essa é a segunda etapa. Então, a primeira etapa é a gente fazer com que o pó alcance a peça.
que aparentemente é simples, mas existem uma série de Precisa dos mecânicos, dos. eletrônicos, Entendi o porque, porquê que porque você. assim, eu comento sempre com os nossos clientes, onde a gente ministra os treinamentos. A tinta em pó, ela usa essa ferramenta da eletrostática para poder ser atraída. Só que Uhum, ali é um circuito puramente elétrico. Então, na frente da pistola, eu tenho um campo elétrico. E nesse campo elétrico, a tinta passa por ele, recebe a carga e ela é atraída para a peça. Porém, essa corrente elétrica que está ali, ela não sabe que ela foi feita para pintar. uhum, Porque essa corrente que ela sai desse eletrodo e busca o outro oposto, ela quer encontrar aquilo ali. Então, se eventualmente eu aproximar essa pistola, o pintor aproximar, esse campo elétrico que ele está aqui, como ele não reconhece essa ponta, ele está aqui, ele gera um campo elétrico. Mas à medida que eu vou aproximando isso aqui, esse campo elétrico ele deixa de existir e eu começo a encontrar outra ponta. Então ele vira um curto-circuito. É aqui que eu começo a ter problemas de aplicação, não conseguir penetrar determinadas áreas, porque a corrente elétrica ela vai sempre buscar o caminho com menor resistência, o uhum, lugar mais pontas, onde ela tiver o melhor ponto para se encontrar. Então, se eu não afastar isso, não controlar essa intensidade de corrente, que eu tenho parâmetros de voltagem e corrente, se eu não fizer um controle disso, eu passo a ter corrente direta. Onde eu posso ter casca de laranja, uma série de outros defeitos, uhum, falha de pintura. Às vezes eu tenho falha de pintura por excesso de carga, que normalmente é o contrário. Se eu não tenho carga, o princípio da pintura eletrostática é o gerador. Se eu não tiver um gerador de alta tensão, eu não tenho carga. Mas eu posso ter uma falha de pintura também por excesso de carga. Então, uma vez que eu depositei, considerando o cenário perfeito, depositei, essa peça ficou com o pó atraído. uhum. Ele fica grudado na peça, né? Então, vamos imaginar que esse pó ele fica grudado na peça, eu posso, ele bem atraído, eu posso pegar esse pó, sair de Curitiba e curá-lo em São José dos Pinhais, por exemplo. Ele está Uhum. com carga, ele vai perdendo essa carga com o tempo, mas essa peça ela fica. Inclusive, a gente às vezes faz testes em alguns clientes, pintamos em um lugar e levamos para procurar em outro, para saber se o problema numa estufa, né? Depois, saindo dessa etapa da aplicação, a gente precisa fazer com que essa partícula se funda. Então, essa tinta está em fase de pó e a gente precisa fazer com que ela derreta e forme esse revestimento. Então, esse produto ele é submetido a uma estufa, um forno, que vai aquecer. Então, aí eu aqueço isso normalmente entre 180 e 200 graus, que é a temperatura que a tinta vai formar o polímero. Então, a tinta em pó, ela, nesse processo de cura, ela passa por algumas transformações. Ela sai da parte de pó, depois ela vai derreter, vai fundir as partículas, ela vai formar um gel, como se fosse uma viscosidade de um creme dental, por exemplo. Uhum. Ela vira um gel e ela vai se espalhar na superfície. Aproximadamente a 180 graus, essa película vai começar a endurecer, ou seja, a resina vai formar um polímero. O pó, dentro do pó, eu tenho todos os componentes da tinta dentro desse pó. E do que é formado o pó? Então, até fazendo uma comparativa da tinta em pó com a tinta líquida. Tanto tinta em pó como a tinta líquida, a composição dela é a mesma. O princípio, o conceito de uma tinta. Basicamente, uma tinta ela é formada por uma resina. A resina é o que define o uso e a parte da aplicação. A qualidade específica de um produto é determinada pela resina. É muito comum, às vezes, a gente vai numa loja de tinta, quando a gente vai pedir, eu quero uma cor verde, uma cor branca para pintar, e o vendedor nos aborda. Para pintar é uso exterior, uso interior? O que que ele quer dizer com isso? Ele não é um curioso, né? Ele quer saber, não quer Hum, saber o que a gente vai pintar em casa, ele quer saber para poder recomendar a resina certa. Então, se é um esmalte sintético, se é uma tinta acrílica, justamente de acordo com a nossa necessidade, indicar a resina correta. Então, quando a gente fala em esmalte sintético, tinta acrílica, poliéster, poliuretano, a gente está falando da resina. Então, essa resina é a matéria-prima principal que determina o uso e a qualidade específica da tinta. Aí, quando a gente fala em resina, a gente está falando poliéster. Poliéster é o polímero formado, ou seja, ele já é pronto. Mas para você ter um polímero, eu preciso ter uma resina e um elemento que vai curar, que é o endurecedor, o catalisador da tinta. Então, que é
quando eles se juntam, ele faz a reação química e essas moléculas se fundem e formam o polímero. Esse é o processo de polimerização, ou tradicionalmente conhecido como cura. Entendi. E o catalisador no pó seria a temperatura? Nesse caso, o que vai promover a cura da tinta é a temperatura. Entendi. E Tem- no caso da líquida seria o solvente? Não não, sei, não? o solvente na tinta líquida, ele vai atuar sempre na aplicação. Hum, E tem na tinta em pó, tem na tinta líquida. Ou seja, tem a resina, o endurecedor, depois eu tenho os pigmentos, que vão conferir a cor à tinta. Depois eu vou ter hum, aditivos. Aditivos, eu tenho aditivos de diversas espécies para promover uma melhor aplicação, para melhorar a madureza, mas basicamente a tinta é resina, endurecedor, pigmentos e cargas, né? Cargas são compostos para uhum. baratear o produto, para dar volume. No caso da tinta líquida, quando eu junto tudo isso, resina, pigmento e aditivos, todos esses componentes são sólidos, da mesma forma que a tinta em pó. A tinta em pó, eu fundo tudo isso através de uma extrusora. Eu faço um processo até similar ao do alumínio, eu tenho uma matriz, mas eu fundo tudo isso aqui por compressão e temperatura, tudo isso vira uma única massa. A tinta líquida a gente mistura isso, tem um moinho, e aí eu uso o solvente para diluir. Entendi. Então, o solvente ele é utilizado para fazer a diluição dessa acerto de viscosidade. E, no caso, quando eu for aplicar, vou pintar uma parede, por exemplo, eu uso a tinta líquida para proporcionar a aplicação, ou seja, vai dissolver para passar na pistola e vai grudar na peça. Aquele solvente, por ser volátil, ele vai evaporar e o que vai ficar na parede é a parte sólida, Entendi. que é o original. Eu Hum. coloquei o solvente, introduzi ele para acertar a parte de aplicação, mas depois que ele evaporar, vai restar a parte sólida. Então, num sistema de tinta líquida, quando eu adiciono 70% de solvente, ele evaporou, ficou 30% de sólido. No caso da tinta em pó, é 100% sólida. Tudo isso, tudo que eu faço é sólido. Tudo que vai para a peça é aproveitado. Tudo aquilo ali são os componentes de fato da tinta. Bacana. E quando essa tinta ela vai para fazer ali para ter a cura, né? A temperatura Aham. ali, ela vai derreter, vai formar o polímero, né? Sim. Quanto tempo ela precisa estar dentro do forno e depois que ela sai do forno, em quanto tempo ela está pronta para poder já fazer a utilização? Essa é a vantagem da tinta em pó. O tempo de cura é um tempo curto. A gente fala, em média, 10 minutos. É o tempo que ela vai formar o polímero. Porém, é 10 minutos quando o metal atinge a temperatura de 200 graus. Uhum, Ou seja, uma peça dessa, quando eu apliquei o pó, e isso vai ser introduzido na estufa. Esse metal está frio, então quando eu entro isso dentro de uma estufa que tem ar quente, a estufa já está com 200 graus. Esse material está com 25, por uhum, exemplo. Então esse material, quando ele entra na estufa, ele vai começar a receber calor através da convecção, e esse começa a trocar calor, e esse material, a tendência dele é atingir a temperatura do ar que está em circulação. A partir do momento que esse material atingir 200 graus, 180 a 200. 180 ela cura um pouquinho mais lento. 200 cura mais rápido. É igual o leite, né? A gente vai ferver, deixar em chama baixa, uhum. ele ferve também, mas vai demorar um pouquinho mais. E quando a gente aumenta a chama alta, ele ferve mais rápido. Então é mais ou menos, na média, 10 minutos. De acordo com a tinta, também varia um pouquinho mais, outra menos. Tem tintas com temperatura mais baixa, outras um pouco mais alta. Mas é importante frisar, principalmente para o pessoal da área técnica, a tinta em pó, ela sofre essas transformações físicas. Quando ela sai do pó e ela derrete, com 50 graus, o pó já se funde. As partículas já se agarram. E aí, com 100, entre 100 e 120 graus, a tinta derrete, ela forma já um gel. Esse gel, se eu tirar essa peça da estufa com 120 graus, ela já tem o aspecto de uma peça curada. Porém, essa peça, essa tinta que está revestida, ela só teve uma transformação física. Ela era um pó, Uhum. derreteu, virou um gel. Pelo fato de eu ter tirado da estufa, ela esfriou, ela já tem um aspecto de uma tinta curada. Um pouco mais de brilho. Nós que somos da área, já quando a gente olha uma peça dessa, já dá para suspeitar. Será que essa tinta tem cura? Está muito brilhante, né? Está muito Entendi. lisa, né? Mas, mas
isso nos faz criar um alerta, porque muitas vezes as empresas tiram peças da estufa, às vezes mais rápido, às vezes a temperatura não atingiu, e o aspecto de uma tinta curada e uma tinta não curada é o mesmo. Então, o que faz? O que que seria a cura? Quando o metal começa a atingir a temperaturas 120, 130, 140 graus, até ali, quimicamente falando, não aconteceu nada. A gente, as moléculas, elas estão separadas, não houve Uhum. formação de polímero. O polímero ele vai começar a se formar depois que atingir a temperatura que a gente chama de a TG, que é a transição vítrea da tinta. Então, quando ela inicia a cura, é quando as moléculas começam a reagir. É, eu, eu assisti no podcast do Eliezer, no último que ele veio, ele deu até um spoilerzinho, né? Já, mas ele citou um exemplo interessante. Para ficar claro para as pessoas que são da área técnica, é como se fosse o Durepox, né? Aquela massa Durepox. Quando a gente compra aquela caixinha, tem dois tabletezinhos. Um é cinza, o outro é branquinho. E os dois são envolvidos por um filmezinho. Uhum. Um deles é a resina e o outro é o endurecedor. Por que que tem aquela película ali? Porque se uma encostar na outra, inicia um processo de cura. No caso, o epóxi, ele cura a temperatura ambiente, a massa do epóxi. Quando tira aquele papel e junta as massas, inicia o processo de cura, ou seja, a resina reage com o endurecedor. Se eu não estou enganado, depois de 3 horas, aquilo vira uma pedra, é irreversível. Uma vez que juntou aquilo ali, endureceu, terminou a cura, é quando todas as moléculas se encontraram e formam um polímero. Na tinta em pó é a mesma coisa. Só que o momento que eu junto o Durepox, ele é quando atinge uma determinada temperatura. Não vou falar exatamente porque cada tinta tem o seu ponto. O epóxi, por exemplo, ele cura bem mais cedo. Com 140 graus, essa reação já está acontecendo. O poliéster é um pouco acima. O poliuretano é um pouco mais acima. Então, isso depende de cada resina, da combinação do polímero. Então, o momento da cura da tinta em pó se dá por temperatura. Entendi. E geralmente a galera tira antes para acelerar o processo. Às vezes, Ou às por não ter vezes conhecimento. por não ter conhecimento, porque nós que da área técnica, nós temos um equipamento que chama termógrafo, que são sensores, e esse aparelho ele entra dentro da estufa. Então a gente tem como saber exatamente o momento que ela atingiu, quanto ela ficou. Então por isso que a gente da área técnica ajuda os clientes. Às vezes ele acha, tá queimando, aí a gente passa o termógrafo, às vezes no pirômetro está marcado 200 graus, quando a gente passa o termómetro está 250, 300 graus. Ou às vezes o contrário, às vezes está achando que está curando e não está, né? Entendi. É por isso que esse serviço é importante. Legal.